Olá todo mundo, estamos aqui mais uma quinta-feira que, a pedidos, falando sobre conteúdo astrológico, estou analisando, fazendo uma avaliação de um texto do meu livro Os Astros Sempre Nos Acompanham, sobre a posição dos signos de Lilith. Lilith tem sido um pedido direto. E como aqui os textos estão super divididinhos em assuntos bem específicos, eu vou fazer comentários sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre a Lilith no Sagitário. Já falei sobre de Áries até Escorpião, tem bastante, 8 signos, agora vamos para o 9º, né? E para quem não sabe onde está sua Lilith, que signo tá, é só entrar no meu site, claudialisboa.com.br, e lá você tem como gratuitamente calcular seu mapa, ou de qualquer outra pessoa, e aí então poder saber as posições de todos os astros, inclusive a posição de Lilith no signo, né? Então vou começar. Fala-se primeiro de um exílio. Primeira coisa importante é onde nós temos aquele signo exilado, onde ele se esconde, o que se esconde em mim como forma até de repressão. O segundo ponto importante é que, dependendo da forma com que a gente lida com a força de Lilith, nós vamos, isso vai causando uma afastação de nossos parceiros e parceiras, gerando inclusive separações. Então entender qual é o motivo que leva uma pessoa a uma separação pelo signo da Lilith. Depois a insubordinação, que é quando vira o jogo, como eu digo, quando a coisa é boa, agora não vou mais aceitar aquilo que eu não desejo, e então ela começa a funcionar de uma forma muito positiva. E por fim, a questão da sexualidade e da sedução, que é um assunto tipicamente lilithiano. Vamos lá. Lilith no signo de Sagitário. O exílio. Com Lilith em Sagitário, a dualidade feminina se expressa como repressão mental, isso é bem do signo Sagitário, e ao mesmo tempo como contestação às atitudes que submetem a pessoa a influências intelectuais do outro. Então, se por um lado eu posso ter, com Lilith em Sagitário, toda a minha capacidade de criatividade mental reprimida, uma insegurança em relação a isso, por outro, a contestação é não aceitar que o outro me domine no plano das ideias e no plano intelectual. A ausência de confiança intelectual é proveniente de situações de desamparo por não ser reconhecido ou aceito seu bom desempenho nas áreas do saber. Então, se você não se sente acolhido pelo seu conhecimento, por aquilo que você já aprendeu, alguém lhe diz, não, mas espera aí, você não sabe muita coisa, você não sabe desse assunto, ainda que você queira muito estudá-lo, enfim, isso leva a um exílio. E aí realmente a revolta é muito grande, né? Há um sentimento, um rancor muito grande desse tipo de reclusão ou de negação, né? A reatividade às suas inseguranças é sempre dogmática, é assim que a pessoa vai reagir, de uma forma dogmática e inflexível no pensar. Cara, é um jeito até de se afirmar, então acaba sendo muito rígida em certas ideias, é uma reação. As mágoas produzidas pelo desamparo, vamos falar das mágoas, são revertidas em contestação às opiniões dos outros. Então, com essa mágoa, você acaba sempre contestando o que o outro pensa, causando grandes avarias na sua individualidade e na do parceiro. Os valores femininos de Lilith, aliados à inteligência de Sagitário, devem transformar a força proveniente das competições intelectuais, que isso que acontece, acaba competindo para tentar mostrar que sabe mais, aí o outro reage, aí você reage também, deve ser transformado em recursos para promover uma admiração de ambos os lados, uma admiração por conta do saber. Vamos falar das separações. São motivos das separações, para quem tem Lilith em Sagitário, a falta de sonhos de ambos os lados. Sagitário é aquela flecha que aponta para o alto, tem muito a ver com metas, eu quero tal coisa na vida, não ficar
só com aquilo que a gente conhece, que tem à mão. Então é essa coisa de uma ambição de ir mais longe. Então a falta desses sonhos de ambos os lados acaba afastando o casal. A falta de liberdade, né? O céu é limite, a flecha está apontada para o alto, né? Não é para cá, é para longe. Então a falta de liberdade é algo que também gera separação. Seja a liberdade a sua liberdade ou do outro. E a dominação intelectual. Então o outro querer dominar o que você vai aprender, saber, enfim, dominar sua mente. Isso também é causador de separações. A insubordinação, quando vira o jogo. Em Sagitário, a insubordinação de Lilith transparece sempre que a pessoa sentir suas concepções e princípios ameaçados. Então ela tem certos princípios, que é bem do símbolo de Sagitário, e aí ela vê aquilo ameaçado dentro de uma situação, principalmente de situação de relacionamento mais próximo. Ela não suporta ser humilhada intelectualmente, ter sua liberdade de pensamento tolhida e ser tratada com intolerância e dogmatismo. Isso já é a reação favorável, quer dizer, virar o jogo. As decisões relativas aos sonhos do casal devem ficar na mão dos dois, sem competição. Não, melhor ir para cá, melhor ir para lá, não, a gente vai viajar para tal lado, vamos decidir juntos, né? Caso contrário, ela viaja sozinha, deixando o outro desamparado, seja viagem geográfica, intelectual ou espiritual. Respeitadas suas opiniões, o espírito desbravador de Sagitário se coloca à disposição da constituição de um relacionamento intenso, com trocas de conhecimento e de admiração intelectual de ambos os lados. Maravilhoso. A sedução e a sexualidade. Se a função de Lilith for vivida de maneira positiva, a pessoa é atraída por parceiros inteligentes, é o que seduz a pessoa, né? Um parceiro inteligente, culto, entusiasmado, pronto para tudo na vida, tipo, vamos embora nessa, e de bem-estar com a vida. Entretanto, quando sua atuação é negativa, ela vai escolher companheiros intolerantes, intelectualmente prepotentes e desrespeitosos com seu conhecimento. Então, como é que ela funciona? Positivamente, se atrai por parceiros que ela tem admiração intelectual e que vai ajudá-la a se desenvolver. E vai desenvolver junto. Em caso contrário, acaba sendo dominada por um parceiro que tem a prepotência de achar que sabe tudo. Em ambos os casos, o papel de Lilith em Sagitário é fazer com que os valores femininos da sensibilidade e da inteligência criativa garantam a possibilidade de sonhar, afastando-se do parceiro arrogante ou desinteressado, caso a tendência seja negativa, ou não competindo com o sucesso intelectual daquele que admira o seu jeito singular de pensar e ver no mundo. Então a competição, ela é sempre um fator destrutivo na Lilith, né? A Lilith é uma dinâmica feminina e a dinâmica feminina é de união, é relacional, não é de vencer nada. Então aqui não tem o mais inteligente, não tem o que sabe melhor, mas tem a força aliada de dois que querem conhecer o mundo juntos. Seus recursos de sedução e sua sexualidade estão associadas à sua forma de pensar. O que dá tesão é a forma de pensar do outro, de ser intensa nos sonhos e projetos de vida e a capacidade de despertar no outro o desejo de conhecer o mundo e de se expandir culturalmente. É o que faz a liga química, é exatamente a pessoa que mostra, né, uma relação que na sua potência mostra que tem muita coisa para além das fronteiras que a gente conhece e que estão perto da gente, certo? Então, na próxima semana a gente vai seguir já mais pro finalzinho do zodíaco, agora entrando com a Lilith no signo de Capricórnio. Um beijo enorme, com muito amor. Espero vocês na nossa próxima quinta-feira.